Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. O governo federal apresenta ao Congresso proposta para a reforma da Previdência. Idade mínima de aposentadoria para mulheres fica em 62 anos e para os homens 65. Quem está perto da aposentadoria não será afetado. Em São Bernardo, no ABC Paulista, a Ford anuncia o fechamento da fábrica na cidade. A empresa encerra a produção de caminhões na América do Sul e fecha 3 mil postos diretos de trabalho em toda a região. A estimativa é que 24 mil empregos fiquem ameaçados. Juristas, intelectuais e ativistas lançam comissão para monitorar o respeito à Constituição, à liberdade e aos direitos individuais. No nosso quadro de economia, como a educação é essencial para impulsionar a renda. Estudo mostra que a mobilidade social aumenta conforme o número de anos de ensino formal que o trabalhador conclui. Estudar melhora as oportunidades de trabalho e a renda de toda a família. Papa Francisco convoca bispos do mundo todo para discutir casos de abusos sexuais na igreja. No esporte, Rio Open de tênis no Rio de Janeiro. Começa cheio de zebras e vitórias inesperadas. Sobre a tragédia no Ninho do Urubu, termina sem acordo reunião entre entidades públicas e o Flamengo com relação às indenizações às famílias das vítimas. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso e entrega a proposta de reforma da Previdência. Como o governo já havia adiantado, o texto prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, após uma transição de 12 anos. A reforma também abrange os setores público e privado e cria alíquotas progressivas de desconto a partir do valor do salário mínimo, no modelo que já é adotado pelo Imposto de Renda. Acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Bolsonaro entrou no prédio do Congresso ao lado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Democratas. Em reunião fechada que teve a participação das lideranças dos partidos, o presidente entregou o texto da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, uma das principais promessas da campanha eleitoral. A reunião foi curta e, depois de 20 minutos, o presidente deixou o Congresso. Com a saída de Bolsonaro, os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni explicaram a reforma a governadores e líderes partidários. E a equipe técnica do Ministério da Economia deu explicações detalhadas sobre o projeto em uma longa entrevista coletiva. A partir de agora, a proposta de reforma da Previdência terá um longo caminho na Câmara e no Senado. O repórter Lucas Scherer fala agora ao vivo de Brasília e tem outras informações para a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Exatamente, o texto já está na Câmara, então. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde os parlamentares vão analisar a legalidade do projeto. Se houver o entendimento de que o texto é legal, ele segue para uma segunda comissão, um segundo colegiado aqui da Casa, onde o mérito, o conteúdo propriamente dito da reforma será analisado. Ele, então, se aprovado nessa segunda comissão, segue para o plenário da Câmara, pode vir com sugestões de alteração, e lá no plenário precisa então de 3/5 dos votos em votação, em duas votações, votação em 2 turnos, ou seja, 308 votos pelo menos favoráveis. Se houver a aprovação na Câmara, o texto é enviado para o Senado, onde passa pelo mesmo trâmite. Comissão de Constituição e Justiça para análise de legalidade, comissão que analisará o conteúdo propriamente dito do texto, há a possibilidade também de oferta de sugestões, de proposição de alterações no texto, para, se aprovado, então seguir ao plenário do Senado, onde também são exigidos 3/5 dos votos dos parlamentares em votação em 2 turnos. Se lá houver alguma alteração em relação ao texto aprovado na Câmara, a reforma precisa voltar aqui ao Salão Verde para uma segunda bateria de votações, também em 2 turnos, também com 3/5 dos votos. Essa tramitação toda se espera ocorra. O governo, e se fala aqui no Congresso na possibilidade de que seja analisada ali até o início do segundo semestre. É isso a visão otimista do governo em relação a eventuais dificuldades que possa enfrentar, pressões que possa enfrentar na tramitação do texto aqui no Congresso Nacional. Ana. Obrigada, Lucas, pelas suas informações por enquanto. Aldo.
E depois de apresentar ao Congresso e aos governadores a proposta de reforma da Previdência, os técnicos do Ministério da Economia deram uma entrevista coletiva em que detalharam a proposta. Essa entrevista ainda está acontecendo e nós fazemos aqui um resumo dos principais pontos. A proposta do governo para reduzir o rombo da Previdência está dividida em 4 etapas. A primeira já foi implementada em janeiro, a medida provisória 871, assinada nesse mês de janeiro, que determina o pente fino no auxílio-doença e nas aposentadorias por invalidez. A proposta de emenda constitucional apresentada agora, com a maior parte da reforma, é a segunda etapa. Ainda serão finalizados e apresentados ao Congresso outros 2 projetos de lei, um sobre a cobrança dos grandes devedores da Previdência e outro sobre a proteção social dos militares. A idade mínima para homens, como já havia sido detalhado, fica em 65 anos e para as mulheres em 62, com um período de transição de 12 anos. Para ter direito à aposentadoria, o trabalhador deverá contribuir por, no mínimo, 20 anos e não mais 15. As regras de transição serão 3. A primeira soma o tempo de contribuição à idade, como acontece hoje. O resultado deve ser 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Esse valor aumenta 1 ponto por ano até o limite de 100 para mulheres, obtidos em 2033, e de 105 para homens em 2028. A segunda opção é a soma do tempo de contribuição mais a idade mínima, que começa em 60 anos para homens e 56 para mulheres, aumentando num período de 10 anos até chegar aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A terceira é pelo tempo de contribuição, no mínimo 35 anos para homens e 30 para mulheres. Nesse caso, é possível pedir o benefício 2 anos antes do prazo, com pedágio de 50% sobre o período que falta hoje e com a incidência do fator previdenciário sobre o cálculo do benefício. O projeto ainda prevê que categorias como servidores públicos e parlamentares se aposentem pelo regime geral depois de um período de transição. Vídeos ou fotos íntimas divulgadas sem o consentimento dos envolvidos é crime, mas muitas vítimas ainda não sabem como lidar com as consequências dessa violação. Hoje, um portal online é lançado no Brasil para orientar as pessoas sobre como e onde denunciar os casos. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, esse é o primeiro site da América Latina que oferece assistência jurídica para quem sofre esse tipo de violência. Essa plataforma já está em funcionamento em 14 países do mundo. E aqui no Brasil, quem toca esse projeto é o Internet Lab. E hoje acontece o lançamento dessa versão brasileira. Eu vou conversar agora com a Mariana Valente, ela que é diretora da Internet Lab. Mariana, muito boa tarde para você. Que tipo de orientação jurídica as pessoas podem encontrar nesse site? Então, o Assédio.online é um site que dá orientações para vítimas de disseminação não consentida de imagens íntimas, né? Que violência que é essa? É a violência que consiste em alguém ou tomar imagens íntimas de outra pessoa sem autorização ou disseminar essas imagens também sem autorização, sem consentimento, né? Às vezes a vítima envia uma imagem para uma outra pessoa e aquela pessoa passa adiante sem que a vítima quisesse que isso acontecesse, né? E essa é uma violência que acomete principalmente mulheres, né? As nossas pesquisas vêm mostrando isso. A vítima, quando entra no site, ela pode encontrar principalmente informações sobre que leis que a protegem, né? Então, como que ela pode processar criminalmente, mas não só, tem possibilidades da vítima processar civilmente também, né? Para obter uma indenização do agressor ou mesmo para remover o conteúdo que tenha ficado na plataforma. Por que é tão importante ter um conteúdo como esse, uma ferramenta como essa? Existem várias, mas esse vem mais uma para somar, né? Então, a vítima, quando passa por esse tipo de violência, ela fica muito abalada, né? Principalmente porque se trata de uma exposição íntima, numa sociedade que coloca muita pressão, né, sobre o comportamento da mulher. É uma coisa que afeta todos os aspectos da vida dela e é difícil a pessoa, nesse momento, saber onde procurar ajuda. Às vezes ela tem vergonha. Então, é muito importante que exista um repositório com todas essas informações e que outras pessoas possam conhecer esse repositório também para ajudar quem passa por esse tipo de coisa. E, além de tudo, o repositório tem a importância de mostrar que a pessoa que passa por isso tem direitos, né? Porque um processo muito comum é a pessoa sentir culpa ou outras pessoas culpabilizarem. Tá certo, Mariana. Obrigado pelas informações. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto, é só entrar no site que aparece aí no seu vídeo, é assédio.online, bem fácil, né? Assédio.online. E hoje, às 6h30 da tarde, acontece, portanto, o lançamento, acontece também palestras e debates. Vai ser na rua General Jardim, número 660, fica aqui no centro de São Paulo. É só chegar e não paga nada, Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Aldo.
O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo preocupa trabalhadores e moradores da cidade. A montadora anunciou o fim da fabricação de caminhões e do carro Fiesta na unidade. A justificativa da empresa é uma reestruturação global. O Sindicato dos Metalúrgicos tenta negociar com a empresa. O maior temor é a demissão dos 3.000 funcionários da fábrica. A fábrica da Ford em São Bernardo do Campo amanheceu com os portões trancados. Os braços cruzados são uma resposta à notícia do fechamento da unidade, que surpreendeu os funcionários na tarde de ontem, em pleno expediente. Senti um pouco sem chão, bastante triste, pensando em mim, pensando também nos companheiros, onde você vê trabalhadores que mais de 30 anos, o pessoal iniciando a carreira, motivado e empolgado com o emprego que conquista, né? Alexandre conta que a produção já estava mais lenta há mais de um ano. Mas estava trabalhando normalmente, né? Dia caminhão, dia carros e assim por diante. E aí a gente viu que foi diminuindo, né? Foi ficando mais devagar. Em 2018, a fábrica operou com 20% da capacidade, sendo responsável por 15% do total de veículos feitos pela marca no Brasil. De acordo com o comunicado, as operações na planta do grupo, que existe desde 1967, serão encerradas ao longo do ano e caminhões e o modelo Fiesta deixarão de ser fabricados. As fábricas da Ford em Taubaté, no interior paulista, e em Camaçari, na Bahia, não serão afetadas, segundo a montadora. A decisão de fechar a unidade de São Bernardo do Campo faz parte das medidas de reestruturação global e retomada da lucratividade da Ford. O objetivo da montadora é focar na produção de utilitários esportivos e picapes, inclusive na América do Sul, onde foi registrado prejuízo de mais de 16 bilhões de reais entre 2013 e 2018. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC busca a negociação para evitar a perda do emprego, que deve afetar bem mais do que os 3.000 funcionários da unidade. Na cadeia produtiva, para cada um trabalhador em montadora, são 9 trabalhadores. Portanto, se nós estamos falando de 2.800 trabalhadores na Ford, serão outros 24.500 atingidos, em maior ou menor grau. Se você pegar um trabalhador que trabalha na concessionária de caminhões da Ford, esse trabalhador vai ser demitido, porque o negócio deixa de existir. A montadora informa que apenas a sede administrativa será mantida. E a minha esperança é que não feche. A gente está lutando para isso, né? Um grupo de juristas, intelectuais e ativistas lançou hoje uma comissão para monitorar o respeito à Constituição, à liberdade e aos direitos individuais. O nome da comissão é Dom Paulo Evaristo Armas. Cláudia Costin é uma referência na área de políticas educacionais. Foi ministra e secretária em diferentes governos e hoje é professora da FGV e da Universidade de Harvard. Além disso, é filha de uma sobrevivente do Holocausto e sofreu na pele a ditadura militar no Brasil. Acho que muito cedo eu decidi que essa é uma causa minha, o humanismo. Olhar para o ser humano, que ele não pode ter a sua dignidade humana vilipendiada, nunca mais. Ela e outras 19 personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos se uniram num movimento suprapartidário em defesa de quem não tem voz para lutar no Brasil de hoje. Discordar é fundamental, discordar é importante, né? Mas a discordância, quando vem de forma de ódio, de intolerância, ela é prejudicial à cidadania e à democracia. A comissão foi batizada com o nome de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, que defendeu os perseguidos pela ditadura e os excluídos pela sociedade. Ameaças que precisam ser combatidas em qualquer tempo. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Brasil tem registrado 390 denúncias por dia, uma epidemia contra os direitos de todos. Os casos mais frequentes são de violência física e psicológica contra crianças, adolescentes e idosos e discriminação contra o público LGBT. De sinalizar que as coisas estão fora da conformidade e que essa desconformidade ela agride, não é? E ela confronta a lei, mas agride e confronta também os direitos básicos de todos os cidadãos. Quem vai presidir a nova comissão Arns é o ex-ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro. Diplomata, advogado e cientista político, ele diz que é preciso lutar agora para que o Brasil não ande para trás no futuro. A gente acredita
que a fortaleza da sociedade civil ela pode demonstrar essa necessidade de se opor ao retrocesso e na defesa de uma política de Estado de garantia de direitos. A repórter Maria Manso está no Largo do São Francisco, em São Paulo, onde a Comissão Arns foi lançada agora há pouco. A gente conversa com ela. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, no auditório da Sala dos Estudantes, que está completamente lotada, tanto aqui na plateia como no anexo também. Segundo o ex-ministro José Gregory, que já discursou aqui por volta de 11h30 da manhã, vivenciamos e participamos de mais um momento aqui na Faculdade do Largo São Francisco. Laura, muito trabalho pela frente para a comissão. Por onde começar todo esse trabalho? Bom, primeiro eu quero dizer que nós estamos no meio do ato de lançamento da Comissão Arns, muito emocionante, temos muitas pessoas, a sala dos estudantes foi realmente pequena, para todo o acolhimento, toda essa solidariedade. E, enfim, a comissão está instaurada, ela vai trabalhar em rede. Nós queremos muito essa capilaridade, estar perto dos grupos de direitos humanos que estão espalhados por todo esse país. A gente se surpreende em achar esses grupos em lugares muito distantes até dos grandes centros. Estamos fazendo parcerias com várias entidades e então nós vamos começar a ativar a nossa rede e muito em breve nós estaremos anunciando os primeiros casos de defesa da própria comissão. Mas o nosso principal objetivo é atuar em rede e fortalecer o campo dos direitos humanos no Brasil. Laura, muito obrigada. E como eles disseram também aqui nos discursos, é uma comissão, uma sociedade de oferta. Todos eles vão ofertar conhecimentos e experiência. Ana. Obrigada, Maria. Aldo. A Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado aprovou um convite para o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, explicar os repasses às supostas candidatas laranjas do PSL nas eleições do ano passado. Hoje, um dia depois da demissão de Bebiano, a revista Veja divulgou áudios trocados entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro. A conversa teria acontecido na terça-feira passada, dia 12 de fevereiro. São pelo menos 12 mensagens de voz trocadas via aplicativo WhatsApp, entre o ex-ministro e o presidente. Os diálogos trataram da relação com a imprensa, de viagem de ministros ao Pará e sobre o fato de Bebiano ter conversado com Jair Bolsonaro na última quarta-feira. No dia seguinte, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, disse que o então ministro havia mentido sobre a conversa com o pai. O caso incitando da saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém. Então está errado. Imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim. A demissão de Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência foi anunciada na segunda-feira, após o desgaste iniciado pelas suspeitas de candidaturas laranjas no PSL durante as eleições de 2018, período em que Bebiano estava na presidência da sigla. Bebiano nega as irregularidades. O porta-voz da presidência não comentou o vazamento dos áudios. Senhor presidente da República, sobre o assunto em pauta, considera que as informações foram devidamente esclarecidas no dia de ontem, por meio da divulgação de uma nota e vídeo distribuída aos órgãos de imprensa. Outra pergunta. Em um dia já difícil para o presidente, com os vazamentos dos áudios das conversas com Gustavo Bebiano, o governo sofre a primeira derrota na Câmara dos Deputados, na votação do decreto sobre sigilo de documentos.
A derrubada do decreto foi considerada um recado dos deputados para o governo. A insatisfação com a escolha do líder na Câmara, com a pretensão de governar apenas com as frentes parlamentares e, por último, com a forma como o então ministro Gustavo Bebiano foi demitido. A derrota do governo foi articulada em 2 etapas. Primeiro, os deputados aprovaram por 367 votos a favor e apenas 57 contra um pedido de urgência para a votação, o que dispensa a passagem do assunto pelas comissões técnicas. Em seguida, em votação simbólica, sem necessidade de declarar o voto, os deputados derrotaram de vez o governo. Que altera a Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001. O decreto que permitia um maior número de servidores públicos classificar documentos como sigilosos foi assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão quando Bolsonaro estava internado para a retirada da bolsa de colostomia. Mourão reconheceu a derrota. Perdi o Playboy. O pessoal do Congresso não gosta de mim, por isso que eles, se fosse o presidente, tinha passado. A educação impulsionou a mobilidade social no Brasil. A conclusão de um estudo que mostrou que em 18 anos caiu a desigualdade de oportunidades no país. Isso fez com que os filhos aumentassem as chances de ter uma renda maior que os seus pais. O educador físico Daniel é o caçula de 4 filhos, o primeiro da família a concluir o ensino superior. Há 3 anos, ele é dono de um estúdio de pilates e faz planos para abrir a 2ª unidade. Se eu não tivesse a faculdade, provavelmente eu não estaria na condição que eu estou hoje. Histórias como a de Daniel retratam a realidade de milhares de brasileiros que melhoraram de vida a partir da década de 90, graças ao maior acesso à educação. Esta é a conclusão de um estudo feito com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Neste estudo, foram coletadas informações sobre a escolaridade e a ocupação dos pais no ano de 1996 e a dos filhos 18 anos mais tarde, em 2014. Os filhos de pais pobres e de baixa escolaridade puderam ter uma maior educação e, com isso, uma maior renda no futuro, descolando da situação dos pais no passado. Ainda de acordo com o estudo da FGV, as mulheres negras foram as que mais se beneficiaram com a universalização do ensino básico. Mas para esta consultora em educação, é preciso fazer muito mais pelo ensino no país. Ela lembra que mais anos na escola não tem se refletido necessariamente em melhora no nível de aprendizado dos alunos. Houve algum salto de produtividade, de aumento, digamos assim, de conhecimento e de desempenho cognitivo na população, mas o mundo andou muito mais rápido. Então, nós estamos muito para trás no aumento da produtividade, no aumento da renda média, até na capacidade de recuperar a economia, porque a nossa mão de obra é muito desqualificada. Nós temos possibilidade de tentar salvar essa situação controlável, que é uma mudança na política educacional, fazer com que os brasileiros que agora já vão à escola aprendam muito mais do que eles vêm aprendendo. E o outro é fazer com que a economia volte a entrar em expansão para absorver essas pessoas se elas aprenderem mais. Quarta-feira que vem, adeptos da dieta vegana ensinam que é possível economizar com este tipo de alimentação. A seguir, no Vaticano, bispos de todo o mundo são convocados pelo Papa Francisco para participar do maior encontro internacional sobre abusos cometidos por membros da Igreja. A gente volta já. O Vaticano começa amanhã um encontro histórico. Bispos do mundo todo foram convocados pelo Papa Francisco para discutir os casos de abusos sexuais na igreja. A expectativa das vítimas é por sinais claros contra a impunidade. O encontro acontece até domingo e reúne 200 presidentes de conferências episcopais e ordens religiosas para debater a prevenção aos abusos, a atenção às vítimas e a investigação das denúncias. Alguns dos sobreviventes desses abusos vão se reunir com os organizadores do encontro e com os próprios bispos durante o evento. As últimas estatísticas do Vaticano mostram que entre 2004 e 2014 foram expulsos do clero um total de 848 padres acusados de abusos e mais de 2.500 foram afastados de suas funções. Apenas no ano passado, cerca de 900 denúncias de abusos sexuais chegaram ao Vaticano, quase o dobro das recebidas a cada ano durante a última década. Um dos principais motivos para o aumento foi a investigação sobre abusos sexuais no Chile, um dos países mais afetados pelo escândalo do encobrimento de denúncias.
E na véspera do encontro no Vaticano, a Justiça da França autorizou a exibição do filme Graças a Deus, do diretor François Ozon. A ficção, baseada em fatos reais, trata de casos de pedofilia praticados por um padre da cidade francesa de Lyon. O caso citado no filme está nos tribunais. A defesa dele teve recusado o pedido para adiar o lançamento do filme, que ganhou no último final de semana o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Berlim. A gente finaliza atualizando a situação da tragédia que resultou na morte de 10 jovens no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Ontem à tarde, o Ministério Público e o Flamengo se reuniram para tentar chegar a um acordo sobre os valores das indenizações às vítimas. Vamos ver. Em nota oficial, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho informaram que as negociações fracassaram. De acordo com o comunicado, os valores ficaram abaixo daquilo que as instituições entendem como minimamente razoável diante da enorme perda das famílias e demais envolvidos. Poucas horas depois, o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que ofereceu valores acima dos padrões e que teve atuação praticamente inédita no caso. O clube apresentou proposta de indenização e ouviu proposta com outros valores. A resposta era aguardada até hoje. A data coincide com a reunião marcada com familiares das vítimas. O Ministério Público e a Defensoria têm reunião marcada com as famílias para esta quarta-feira. A expectativa era de apresentar valores para fechar o acordo, o que não será mais possível. De acordo com o comunicado, a partir de agora as vítimas vão receber orientações de como agir para buscar reparações pelas perdas do incêndio no Ninho do Urubu. Fico devendo a você o Rio Open e os gols da rodada. Não deu tempo, peço desculpas. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, tchau.